Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia aqui aberta, nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, e no verso de número 17. 1 Coríntios 11, 17 diz a palavra de Deus: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que há entre vós heresias e dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor, eu quero falar aqui sobre a ceia, 1 Coríntios 11, verso 17 em diante, é quando Paulo chega na igreja. E eu acho tão interessante a maneira de Paulo se portar e transmitir o Evangelho, e todos nós, eu acho que todo evangélico se espelha nas cartas de Paulo. O exemplo de Paulo, a confiança de Paulo, a postura de Paulo, o conhecimento de Paulo. E ele chega na igreja, lá em Corinto, foi exatamente na igreja no dia da ceia. Eu não vou falar de uma ceia, não. Eu quero falar da Santa Ceia do Senhor. Porque Paulo ele vai para a Santa Ceia. E lá, quando ele chega na igreja, ele percebe que as pessoas estavam em festa. Eles comiam, se embriagavam, e aquilo que Paulo presenciava não era o que ele ensinava na igreja. Eram dissensões, enquanto um comia demais, outro se embriagava, e Paulo disse: louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porventura vocês não têm casa para comer e beber, ou desprezeis a igreja de Deus? Paulo disse: até importa que haja heresias, dissensões, mas para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Glória a Deus. E hoje eu quero comentar aqui alguns minutinhos sobre a igreja do Senhor Jesus. O que a igreja enfrenta hoje, o que a igreja passa hoje. É realmente a igreja que Paulo estava ensinando? Ou a gente estamos vendo exatamente o que Paulo viu na igreja de Corinto? As pessoas comendo e bebendo, e heresias e dissensões, as pessoas vivendo dessa situação. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo, pior do que na época de Paulo. A situação que a igreja está vivendo. Porque Paulo disse que existia heresias e dissensões, mas os sinceros se manifestavam. Então, quando a pessoa ele participava da Santa Ceia do Senhor indignamente, Paulo ensinava antes: aquele que comer e beber, o que comer a carne do Senhor, beber o sangue do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E isso é preocupante, irmãos? Porque aliás, nós temos visto muita coisa hoje na igreja que as pessoas tanto faz como tanto fez. Ele toma a ceia de qualquer jeito, as pessoas fazem do jeito que acha que tem que ser. E aí nós vamos
enfrentando problemas na vida, porque espiritualmente a vida morre. Né? Paulo diz que aquele que comer e beber indignamente, ele morre espiritualmente e fisicamente também. Paulo disse, aquele que comer e beber indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dorme é a morte espiritual e a morte física. Há muitas pessoas que eles estão participando da Santa Ceia do Senhor, né, de todo jeito. Então, existem pessoas doentes hoje, pessoas sofrendo, casais, por exemplo, um casamento, a família, ela está destruída. Por quê? Porque a pessoa está indo para a igreja, ao invés dela aprender hoje a verdade do Evangelho, como a Bíblia é. Porque o Evangelho não mudou, é a Bíblia como ela é. E aí as pessoas estão fazendo o que o homem quer fazer? Do jeito que ele acha. Eu acho que não tem problema. Então a gente vê hoje a quantidade de pessoas doentes dentro da igreja, a quantidade de pessoas que estão sofrendo dentro da igreja do Senhor Jesus. A família, o casamento, que precisa ser curado. Né? Curar essa doença, esse problema, porque as pessoas estão procurando a paz e ela não está encontrando. E olha que está dentro da igreja de Deus. E eu costumo sempre citar a palavra do profeta Malaquias, a diferença do que serve e o que não serve. Então a gente vê o divórcio dentro da igreja, o divórcio, a mesma coisa que está lá no mundo, está dentro da igreja. Se tem divórcio lá no mundo, o divórcio invadiu a igreja. Se tem pessoas que está usando, está com um vício lá no mundo, ele está com vício também dentro da igreja. Da bebida, do cigarro, das drogas. Ele não consegue se libertar. E é exatamente por causa disso. Então tem pessoas que ele vive sofrendo lá no mundo e as mesmas coisas estão dentro da igreja, que é para ser diferente. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada que fala. Então outra vez o vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Examine a sua vida. Vamos fazer uma análise da nossa vida para saber como nós estamos com Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça, a bondade, o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.